Você já ouviu falar de inteligência relacional? É a nossa capacidade de lidar com as emoções. Para falar melhor sobre esse assunto, vamos conversar com o Lincoln Firosman. Ele é consultor de empresas. Boa noite, Lincoln. Muito obrigada pela participação aqui no ESP Record. Explica para gente o que é, então, a inteligência relacional. Muita gente nem sabia que existia, né, esse termo. Valéria, uma ótima noite para você, para todos que estão aí no estúdio e para quem nos assiste de casa também. A gente pode afirmar que a inteligência, essa capacidade cognitiva que todos nós temos, ela está estruturada em algumas perspectivas. A inteligência racional, que é aquela inteligência que nós trabalhamos com as questões da razão. A inteligência emocional, que é aquela que nós trabalhamos com as questões relacionadas à gestão das nossas emoções, como até alguns especialistas falaram na matéria. E a inteligência relacional. Então a gente pode dizer o seguinte, que a inteligência relacional nada mais é do que a capacidade da gente lidar com as nossas ações, emoções e comportamentos. É por meio dela que a gente consegue reconhecer os nossos sentimentos e assim lidar melhor com as nossas qualidades e também com as nossas limitações. Quem não tem, né, essa aptidão aí para lidar com a inteligência, né, relacional, passa por que tipos de problemas, de situações? Algumas daquelas que foram descritas na reportagem passada recentemente, como a ansiedade, o medo, são alguns dos sintomas. O que acontece é que desde que a pandemia se iniciou, o nosso cérebro foi condicionado de que nós devemos manter distanciamento social. E o nosso cérebro é como se fosse uma calculadora. Ele vai fazer um cálculo exato de todo o comando que nós mandamos para ele. E o comando que nós estamos mandando é que nós precisamos manter essa distância de outras pessoas. Ou seja, o retomar esse relacionamento, a maneira como nós vamos interagir com o outro, é uma habilidade importante e que o processo de autoconhecimento, sem sombra de dúvidas, é uma condição fundamental para que a gente possa, no nosso tempo, retomar esses relacionamentos. Mas é uma tarefa bem difícil, né? Lidar com as limitações, encarar os desafios, tudo isso é bem complicado, né? Sem sombra de dúvidas. Foi falado sobre uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde. Nós também temos uma outra pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, que é a terceira maior entidade de pesquisa de inteligência de mercado no mundo, que surgiu na França no finalzinho da década de 70, que começou a medir que durante o período de quarentena, os brasileiros são a representação do povo que mais sente ansiedade no mundo. A gente só fica aí nessa posição próximo de México e de Rússia. Então, saber lidar com essas capacidades cognitivas, elas vão nos permitir relacionamentos mais próximos e saudáveis, do ponto de vista físico, porque eu me sinto mais seguro, mas sobretudo do ponto de vista emocional. Qual é a dica que você dá para as pessoas aprenderem, né, a lidar melhor com esses sentimentos, utilizar essa ferramenta, então, a nosso favor? O primeiro ponto, além do autoconhecimento, ou seja, investir um tempo conhecendo as suas emoções e as suas limitações, é sem sombra de dúvidas, talvez a parte mais importante. O segundo é a gente entender também que cada indivíduo tem o seu tempo. E não adianta eu querer acelerar o tempo do outro para que ele se relacione mais rapidamente. Eu recentemente vi um depoimento de uma pessoa que me disse o seguinte: Lincoln, eu moro num condomínio e eu morro de medo quando eu tenho que cruzar com pessoas no elevador. Porque o fato de ter que cruzar com pessoas no elevador significa que eu tenho que me relacionar. Então, cada indivíduo tem o seu tempo, cada indivíduo tem o seu momento. O que nós precisamos é respeitar esse tempo e estimular que, pouco a pouco, com pequenas ações como uma caminhada, a saída, obviamente que respeitando as normas de segurança para ir ao supermercado, elas comecem a ser feitas de maneira que você se sinta mais seguro com a gestão dos seus relacionamentos. E esse recurso é utilizado tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Muitas pessoas, inclusive, estão encarando o desafio de trabalhar dentro de casa, que para muitas pessoas não é tão fácil assim também, né? Exatamente, Valéria. E aí vem um segundo desafio, que são as relações próximas, né? As relações afetivas, lidar com as questões com os filhos, com a esposa, com o marido, enfim, com pessoas que estão ali no mesmo ambiente físico e que antes da pandemia nós, claro, nos relacionávamos, mas dentro de uma condição temporal por conta da jornada do trabalho, e agora o trabalho ficou no quarto ao lado, ou seja, eu basicamente convivo 100% do tempo com o trabalho e com a gestão dos relacionamentos próximos de maneira quase que simultânea.
Então é preciso muito diálogo, muita conversa e muita transparência nas relações para que a gente possa lidar melhor com as nossas emoções. E dá para fazer isso sozinho ou é necessário a ajuda de algum especialista? Bom, isso é difícil te dar uma resposta certa, porque isso varia de indivíduo para indivíduo. O lado crônico de cada um vai dizer a necessidade pela busca de um especialista. É claro que psicólogos, terapeutas, mentores são pessoas que podem ajudar a superar esses momentos. Mas o primeiro ponto importante é entender quais são as limitações que você tem e como você gostaria que um profissional lhe ajudasse a superar essa questão que envolve o distanciamento social e as relações mais próximas. Quais as maiores queixas, né, que você tem recebido aí no meio em que você trabalha nesse sentido? Olha, basicamente o medo do retorno ao trabalho. Esse tem sido uma das queixas mais recorrentes que eu tenho visto. Isso se dá por uma razão muito simples. As pessoas que estão retomando para as atividades laborais, elas sentem muito o fato de não poderem ter a mesma proximidade que mantinham, por exemplo, antes da pandemia. Então, uma coisa muito simples, como uma sexta-feira em que meu chefe me convida, por exemplo, para fazer um happy hour, agora qualquer convite em que tenha o mínimo de aglomeração possível ou contato com outras pessoas gera esse sentimento de insegurança. E essa tem sido uma queixa muito recorrente por parte de diferentes pessoas. É verdade, é algo que precisa ser superado a cada dia, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no SP Record. Boa noite. Foi um prazer, uma excelente noite para todos vocês.